Olá, hoje, dia 7 de junho, completamos 61 dias sem reuniões públicas. Certamente você, assim como eu, nós sentimos por isso, sentimos saudade, sentimos a falta do tempo de cultuar ao Senhor presencialmente, mas sabemos também que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado em nossa fé, em nossa devoção, tem nos abençoado também nos nossos relacionamentos e por isso nós louvamos a Deus pelas oportunidades que nós temos de como hoje você e eu cultuarmos ao Senhor nos nossos lares. Nós estamos dentro de uma série de exposições espirituais e essa série eu sou responsável no dia de hoje de trazer uma reflexão do uso do nosso intelecto, da nossa mente na nossa devoção. Timothy Keller, no seu livro Fé na Era do Ceticismo, começa o livro trazendo uma frase do icônico personagem Darth Vader, da saga Star Wars. E ele diz assim: "Eu acho a sua falta de fé preocupante." É verdade que a fé ela está presente em toda parte da vida humana. Mas é verdade também que o uso da fé, ele tem sido suprimido, ele tem sido, na verdade, compartimentado em algumas áreas e muitas vezes as pessoas não usam a sua mente, o seu intelecto, para colocar a sua fé em prática. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque uma fé que não usa da razão, uma fé que não usa da mente, do intelecto, ela, na verdade, é uma fé falha, ela é uma fé fraca, porque Deus deu a nós a mente, Deus deu a nós a capacidade de pensar, desenvolver o nosso intelecto, a nossa mentalidade. É certo que eu e você estamos num mundo, nós vivemos num mundo onde esse mundo, ele de certa forma suprime o uso da intelectualidade, suprime o uso da nossa fé. Nós vivemos dois opostos, na verdade, fruto do iluminismo do século XVII, liderado por Kant, onde a mente se torna o centro de toda a vida. Então Deus vai para a periferia, Deus e a fé sai da vida humana porque o uso da mente é o mais importante naquele momento. E nós também temos a pós-modernidade, onde a mente ela está totalmente ligada aos nossos sentimentos, é uma sociedade totalmente sentimental. Então a gente não faz o uso correto da mente e dos nossos sentimentos, ou seja, de uma vida integral no desenvolvimento da nossa fé. Paulo, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se veem. Por isso, é necessário um resgate de uma fé pensante, que opera não só na nossa vida comum, mas também na nossa devoção. O pastor presbiteriano Augustus Nicodemos disse que Jesus morreu na cruz para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Nós devemos sim fazer o uso correto da nossa fé, integrando o nosso intelecto, a nossa mente nesse uso. Por quê? Porque ainda o autor de Hebreus vai dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, um dia eu fui fazer uma pesquisa de campo com uma pessoa e intencionalmente eu falei assim, a pessoa me conhece bem, eu falei assim, nossa, o meu chefe, né, o Fernando, colocou logo eu para falar sobre intelectualidade e devoção, não sou uma pessoa intelectual. E aí a pessoa que estava conversando comigo, ela se calou. Ela falou assim, e eu olhei para ela e falei assim, não sou mesmo, né? Ela falou, não é. Só que esse é o imaginário comum, de que para falar de intelectualidade, para falar do uso da fé, você precisa ser um intelectual. As Escrituras falam que não. Todos nós devemos fazer um bom uso do nosso intelecto, da nossa mente, para então desenvolvermos a nossa fé e a nossa devoção, a nossa afeição pelo nosso Deus. O uso da mente, o uso do intelecto não é só para quem é intelectual, para quem tem a dádiva da inteligência acima da média. É para todos nós.
É por isso que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. No comecinho do livro de Provérbios, o sábio, ao orientar aquele jovem ali, ele diz assim: aprenda a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência. No 7 ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O próprio Jesus, numa ocasião onde algumas pessoas quiseram colocar ele à prova, ele dá uma resposta muito importante e que faz aqueles homens questionarem, faz eles usarem a sua mente, porque a própria resposta de Jesus, ele está usando ali do seu intelecto, da sua mente, para confrontar aqueles homens. Isso está lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 28 a 30, ele diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado boa resposta, perguntou: qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Jesus está fazendo alusão aqui ao texto que a gente vê lá em Deuteronômio 6, no versículo 5, onde está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E você pode se perguntar, mas em Marcos ele fala do seu entendimento, e aqui ele não coloca, aqui em Deuteronômio não tem entendimento. Mas a verdade é que a palavra coração, ela tem esse significado. O homem completo, o homem como um todo, o centro da vida humana, intelecto e sentimentos. Então a palavra que Jesus está usando, na verdade, ele apenas está enfatizando o uso da sua mente. Aqueles homens sabiam disso, sabia que coração também era mente. Mas Jesus dá um destaque aqui. Ame de todo o seu coração, ame com toda a sua alma, ame com a sua mente, com toda a sua força. Isso é importante, meus irmãos, porque muitas vezes eu e você, nós suprimimos essa área. E o que ele está falando aqui, Jesus não está dividindo a sua vida, a minha vida em algumas partes. O que ele está falando aqui é: ame o Senhor com todo o seu ser. E amar o Senhor com todo o nosso ser é fazer o uso correto da nossa mente. Nós precisamos resgatar o uso da nossa mente na nossa devoção e no desenvolvimento da nossa fé. E por isso hoje eu quero apresentar 3 razões para desenvolvermos a nossa devoção através de uma fé que pensa. E a primeira razão é o próprio Deus. E por que Deus? Porque o Deus Criador, ele age de forma inteligente. Veja, desde a narrativa da criação, nós podemos ver que a criação do Senhor ela é marcada por intelectualidade, por perfeição. Ela segue uma ordem lógica. E a própria ordem do Criador é lógica, ele trabalha, ele contempla o seu trabalho, mas ele também descansa. Em Gênesis 1:31 nós lemos: Deus viu que tudo que havia feito, e eis que tudo era muito bom. No capítulo 2, nos primeiros versículos, ele vai dizer assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado o 7º dia da sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E depois que ele acaba tudo isso, ele cria então o homem. Só que ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele dá um propósito para esse homem. Esse homem, ele tem que se relacionar com Deus. Esse homem, ele tem que se relacionar com o próximo. Mas esse homem, ele também se relaciona com a sua criação, com a criação de Deus. Deus dá um papel para esse homem.
E Deus dá condições para que o homem, então, mantenha a sua fé e a sua mente ativa no desenvolvimento do conhecimento. Desenvolver todo tipo de conhecimento, todo tipo de ciência, seja ciências médicas, biológicas, ciências sociais, econômicas. Ciência de todo tipo de conhecimento deve ser desenvolvido para a glória do Senhor também. Nas artes, na filosofia, em tudo. Mas também na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Nós devemos desenvolver a nossa mentalidade, a nossa fé, a nossa devoção, o nosso intelecto, a nossa razão na nossa vida comum. A verdade é que você não precisa ser um prêmio Nobel, você não precisa lançar um foguete no espaço, você não precisa necessariamente ser alguém que vai desenvolver uma vacina para conter o vírus que nós temos aí hoje. Para fazer o uso da sua mente para a glória de Deus. Também você pode fazer isso, mas na vida comum isso também é normal, é viável e deve ser factível no nosso dia a dia. Mas além disso, além do Senhor criar ali na narrativa da criação um mundo de forma lógica, né, coerente, seguindo os seus processos, depois criando o homem, dando a ele esses propósitos, também Deus não larga o mundo e o homem ao léu. O Senhor continua fazendo uso do seu intelecto ao desenvolver a criação. A narrativa das Escrituras mostra que o homem, ele tem o início da sua vida em um jardim. Mas nós, salvos pela graça de Deus, viveremos numa cidade. Veja, uma cidade é mais complexa, é mais desenvolvida do que um jardim. Cidades têm jardins. E é isso que João vê lá em Apocalipse 21, ele fala: "E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus." Nós começamos no jardim, nós vamos acabar numa cidade. Deus está trabalhando, Deus está desenvolvendo as coisas. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas se a gente para por um momento e olha ao nosso redor e começa a perceber algumas coisas, nós vemos que o mundo inteiro ele é marcado pela glória de Deus. E essa glória tem as impressões de Deus, impressões de inteligência em toda a parte. O salmista vai dizer assim no Salmo 19: "Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo." Os céus declaram a glória de Deus. Paulo em Romanos vai dizer logo no capítulo 1, versículo 20, "Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez." Deus fez todas as coisas com excelência, com perfeição, fazendo uso da sua mente perfeita. Nós podemos reconhecer isso em toda a criação. Veja essa foto que a NASA tirou, é uma foto relativamente recente do planeta Júpiter. E se você gosta um pouco de arte, você pode ver que Van Gogh tem a sua estrutura estética bem semelhante ao que nós temos aí nessa foto. Ao pintar, ele usa de recursos como nós estamos vendo aí. Mas na verdade é que o Senhor perfeito, ele coloca as suas digitais em toda a criação. Esse quadro belo que a gente poderia pendurar na parede da nossa casa, do nosso escritório, é um planeta que o Senhor criou. Deus usa da sua mente, da sua criatividade, da sua inteligência
na sua criação. O poeta e compositor Sylvester Kuhlmann diz o seguinte na sua poesia Criatividade: Deus é o regente de todos os sons, o troar, ribombar, os tons e semitons, o murmúrio dos rios, o farfalhar das folhas, o pio do Irapuru. Ele é o artífice de toda forma, juba do leão, penacho do pica-pau, tromba do elefante, pescoço da girafa. Variado é o mundo animal. Ele coreografou os movimentos, a cabriolagem, o golfinho rotador, o urubu observando em círculos a paradinha do beija-flor. É pintor do azul celeste, do amarelo canário e do branco algodão, alquimista do cravo e canela, do alecrim ao manjericão. Temperou o mar com o sal, faz o doce do mel, fez azedo o limão, esculpiu chapadões, cordilheiras, e um dia para ele as bandeiras tremularão. Sim, o nosso Deus é um Deus inteligente. Ele age de forma inteligente ao criar esse mundo, ao dar propósito à sua criação. E por isso nós temos esse motivo, o motivo do próprio Deus para desenvolvermos o uso da nossa mente, o uso do nosso intelecto, no fortalecimento da nossa fé, na devoção do nosso Deus. Mas ainda há um segundo motivo, uma segunda razão, na verdade, e essa razão é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo? Porque nós vemos que a narrativa da redenção, ela segue uma ordem lógica também. Cristo, ele está presente na criação, é o que João diz quando ele descreve o Senhor Jesus como Logos, o verbo, a palavra, o pensamento, a ideia que estava ali. E ele fala lá no primeiro capítulo de João: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo ali para os seus ouvintes, para os seus leitores, é o seguinte: sabe aquele Deus que criou o universo, que criou a sua vida, que criou todas as coisas com a sua palavra? Então, ele também é essa palavra. Mas ele também agora é carne. Ele estava lá. Mas ele estava aqui também. Ele está aqui agora. Deus age de forma inteligível, meus irmãos. Mas mesmo assim, o homem se corrompe. O homem se afasta desse relacionamento. O homem coloca a sua mente numa condição reprovável diante de Deus. E a gente pode pensar, então Deus tem que agir com um plano B para fazer o resgate deste homem, para resgatar a sua mente, para resgatar a sua vida, para resgatar a sua devoção, quando na verdade não existe plano B. Existe um plano de Deus que é perfeito. E a narrativa da redenção é lógica, porque sabendo Deus da possibilidade, sabendo Deus que o homem poderia vir a cair, o texto de 1 Pedro vai dizer que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Alguns teólogos vão dizer que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, já era conhecido o sacrifício do Senhor Jesus por nós. A ordem é lógica, a ordem é inteligível. O próprio Senhor Jesus, quando caminha com os discípulos que estavam com sua fé abalada e voltando ali no caminho de Emaús, o Senhor Jesus fala para aqueles homens o quanto o Antigo Testamento e toda a narrativa apontava para a obra perfeita do Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 27, no capítulo 24, versículo 27, ele diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe tudo ao seu respeito e tudo que constava em todas as Escrituras. Paulo, de forma mais completa, vai dizer não só sobre a pessoa de Cristo, mas como a sua obra perfeita de resgate em nosso favor. Ele vai dizer assim lá em Colossenses 1,
Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. Ele continua no versículo 21 dizendo: e vocês que no passado, preste atenção nisso, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. Jesus, ao nos redimir, Jesus, ao nos salvar, ele também redime a nossa mente. Nós que éramos inimigos no nosso entendimento, agora nós somos amigos do Senhor. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E nós devemos então, olhando para a narrativa da redenção, render toda a nossa vida, inclusive toda a nossa mente, ao Senhor. O autor de Hebreus, no capítulo 8, vai dizer: porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. É isso que o Senhor faz comigo e com você. Ele imprime na nossa mente. Ele escreve no nosso coração. Veja, mente e coração. Em todo o nosso ser, para que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Com uma fé operante, com uma fé que devota ao nosso Deus todo o nosso ser para a glória dele. Por fim, olhando para a narrativa da redenção, o Senhor, ainda como aquele que estava presente na criação, aquele que se encarna, vem como um homem, nos serve, morre em nosso favor, ressuscita, volta para junto ao Pai, ele nos envia o Espírito Santo de Deus. E o texto de João 14, 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. É necessário o uso da mente para lembrar de todas as coisas que nós aprendemos do Senhor. E o Consolador, o Espírito Santo, que uma vez habitando em nós, vai nos ajudar, vai nos consolar, vai nos instruir, vezes vai interceder por nós, as nossas fraquezas, mas Ele vai nos lembrar todas as coisas que o Senhor nos ensina. Então, meus irmãos, a narrativa da redenção ela é lógica, ela faz sentido. Ela precisa fazer sentido. Ela requer o uso da nossa mente. Deus, como nosso Criador, age de forma inteligente em toda a sua criação. Jesus mostra a mim e a você que também a narrativa da redenção, ela segue uma ordem lógica. Mas eu tenho uma terceira razão, que é o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo? Porque é Ele quem nos guia ao uso da mente que nos leva ao crescimento espiritual. É Deus habitando em nós, Deus se movendo em nós, mas com um propósito, para que a gente use toda a nossa vida para a glória dele, inclusive a nossa mente, nosso intelecto, para então termos uma vida de fato devotada diante do Senhor, crescendo de forma integral, ou seja, em todas as partes. Mas onde a gente pode ver esse crescimento? Nós podemos ver este crescimento no amor a Cristo e a sua palavra, por exemplo.
Em João 14, 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu preciso fazer uso da minha mente para guardar a palavra do Senhor. Eu preciso ler, assimilar, decorar, guardar. Aquele que me ama guardará a minha palavra, disse Jesus. Mas também, não somente no amor a Cristo e a sua palavra, mas isso implica um crescimento na nossa devoção, na nossa adoração, na nossa contemplação, na nossa afeição pelo nosso Deus. Salmo 19, 14, o salmista vai dizer: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em Romanos 11, 33, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Veja, o salmista e Paulo aqui, eles olham para o Senhor e eles contemplam a obra de Deus e falam: Senhor, me ajude. Que o meu lábio, o meu coração e todo o meu meditar e tudo que eu considerar seja agradável na tua presença. Paulo olha e fala: quão insondável é tudo isso, inexplicável é tudo isso. Uma vez que nós fazemos o uso correto da nossa mente, nós caímos de joelhos diante do nosso Deus. Nós reconhecemos quem Ele é. Nós contemplamos quem Ele é, nós adoramos quem Ele é. Esse é um crescimento que nós temos. Uma vez que nós usamos a nossa mente para a glória de Deus, para a devoção ao nosso Deus, nós nos rendemos diante dEle. Boquiabertos diante do nosso Pai, adorando, contemplando, amando o Senhor. Mas também nós, uma vez que somos guiados pelo Espírito e fazemos uso correto da nossa mente, nós podemos crescer no conhecimento e envolvimento com a criação de Deus. O que eu quero dizer com isso aqui é o desenvolvimento do dom que Deus te deu, do seu trabalho, na sua profissão, no desenvolver todo tipo de conhecimento que está à nossa disposição, que o Senhor colocou à nossa disposição. No Salmo 111, no versículo 2, o salmista diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa dela. Grandes são as obras consideradas. Eu paro, eu considero, eu admiro isso, eu vejo, eu preciso considerar, desenvolvendo tudo isso, entendendo mais, conhecendo mais. É o propósito que Deus nos dá lá na criação. Gênesis 1, 26, ele diz, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Toda a terra. Tenha domínio sobre tudo isso. Desenvolva, considere, domine. Nós crescemos no nosso conhecimento intelectual, no nosso conhecimento do próprio saber de toda a criação de Deus, de tudo que Deus colocou à sua disposição, tudo que Deus colocou à minha disposição para a gente desenvolver para a glória dele. Mas também nós crescemos no serviço a Deus, empregando esses dons e talentos e outros mais para a glória de Deus, na edificação do corpo de Cristo, servindo ao próximo, servindo a igreja do Senhor, contribuindo com os seus recursos, com suas ferramentas, com suas atividades, com tudo que Deus colocou à sua disposição. Nós crescemos assim. Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10, por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de um modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento do Senhor, fazendo um bom uso de viver uma vida de modo digno, transbordando do pleno conhecimento do Senhor, naturalmente nós seremos impulsionados a colocar à disposição de Deus, a colocar à disposição do nosso próximo, a colocar à disposição da nossa igreja, tudo que Deus colocou em nossas mãos para que se desenvolva para a glória dele. O crescimento integral vem também nessa parte. Por fim, há um crescimento integral na defesa e testemunho público da nossa fé. 1 Pedro 3,15 ele vai dizer: pelo contrário, santifiquem-se a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Em Tiago 3,13, ele diz: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras com mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Por que você crê no que você crê? Quais as razões que você tem para crer em Cristo e desenvolver a sua fé? Se alguém perguntar para você hoje, bater na sua casa ou entrar onde você está e falar assim, por que você crê em Cristo? Quais as razões que Cristo te dá para desenvolver a sua fé, a sua verdade absoluta, que é a palavra de Deus, neste mundo relativo? Por que você luta por uma vida de santidade no mundo que despreza isso? Por que você coloca a sua devoção, a sua afeição, a sua mente em favor desse Deus, desenvolvendo a sua devoção a esse Deus, num mundo onde que se despreza isso? Por quê? Por que você faz isso? Pedro vai dizer, esteja preparado para responder a razão, o porquê você pensa o que pensa, o porquê você vive como vive. A razão que nós temos para viver em Cristo, para desenvolver a nossa vida, o nosso intelecto, a nossa devoção a Cristo, ela é coerente com o nosso dia a dia. Ela é coerente com o Evangelho que nos impactou. E por que eu coloco aqui o crescimento na defesa e do testemunho público da nossa fé? Porque normalmente nós temos a tendência de separar essas coisas. Eu sou cristão hoje. No domingo, se nós estivéssemos presentes na igreja, hoje é o dia de ser crente, mas no resto da minha semana, eu não sou mais um cristão. Eu sou um médico cristão, eu sou um engenheiro cristão, mas eu não consigo conciliar a minha fé com a minha profissão. E, na verdade, nesse sentido, a minha fé ela vem para o ambiente privado. Ela vem para o ambiente particular. Eu não tenho mais a necessidade de colocar a minha fé no ambiente público, porque eu não sei como fazer isso. Porque a sociedade suprime isso. Quando, na verdade, uma vez que nós temos a nossa identidade em Cristo, as nossas ações são qualificadas por ela. Então eu não sou um médico cristão, um engenheiro cristão, uma mãe cristã. Eu sou um cristão médico, um cristão engenheiro, uma cristã mãe, esposa, doméstico. Independente do que você faz, a sua fé ela deve se tornar pública. Para que a gente não viva só respondendo a razão da nossa esperança, mas que nós possamos também propor a outros o porquê nós pensamos e agimos como nós agimos. Porque nós temos a identidade em Cristo. Porque nossa fé, a nossa razão, o nosso intelecto, ele é colocado à disposição do Pai. Em Efésios 5, Paulo vai dizer, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor para compreender a vontade dele, meus irmãos.
Você aí na sua casa, você onde você estiver hoje, você precisa colocar a sua mente à disposição do Senhor para compreender qual é a vontade dele para a sua vida. Para compreender quais são as oportunidades que Deus pode te dar hoje para crescer de forma integral, inclusive no testemunho público da nossa fé. E à medida que nós crescemos de forma integral, o Senhor vai crescendo em nós, e a nossa afeição por Ele vai crescendo também. E é interessante que tem um trecho muito interessante no filme As Crônicas de Nárnia, quando a Lúcia, ela volta, depois que ela já está um pouco maior, né, ela volta para Nárnia e ela encontra com Aslan. E ao encontrar com Aslan, ela assustada, né, admirada, ela diz: nossa, como você cresceu. Então Aslan vira para aquela menina e fala: na medida que você cresce, eu cresço. Na medida que eu e você colocamos a nossa mente à disposição do Senhor para sermos guiados pelo Espírito no crescimento integral da nossa fé, Ele cresce. Nós crescemos. O Senhor se torna cada vez maior e nós também vamos crescendo. É isso que Deus quer de nós. Concluindo, além de termos então a nossa fé e a nossa mente, a nossa devoção baseada na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a fé, ela tem que ser desenvolvida por nós na nossa devoção, porque a fé é um presente de Deus para nós. Em Efésios 2, o capítulo 8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça, por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom, é um presente de Deus para nós. Todo mundo gosta de receber presentes. E quando o presente é bom, ninguém despreza. Este presente deve ser desenvolvido. O presente da fé, ele é integrado à nossa vida comum. Todo o nosso ser, toda a nossa vida, inclusive a nossa mente. Como diz o teólogo John Stott, crer é também pensar. Eu preciso fazer o uso disso. Eu preciso pensar. Eu preciso desenvolver essa mentalidade no uso da minha devoção, no uso do meu culto ao Senhor. Paulo vai dizer em Romanos 12, nos versículos 1 e 2, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, e a palavra aqui é lógicos de vocês. E não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, pela metamorfose, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. John Stott, quando ele comenta o livro de Romanos, ele comenta esse trecho aqui, ele usa, para explicar essa palavra, que é lógicos, né? O racional, ele cita Epíteto, que é um filósofo estoico do primeiro século, e ele diz assim, Epíteto: se eu fosse um rouxinol, faria aquilo que é próprio de um rouxinol. Se eu fosse um cisne, faria o que é próprio de um cisne. Mas como eu sou lógicos, como eu sou racional, eu tenho que adorar a Deus. Como seres racionais, nós precisamos resgatar o uso de toda a nossa mente para a nossa devoção ao Senhor. Como respondeu Jesus àquele escriba: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Pense nisso. Deus dá razões a partir de quem Ele é e do que Ele faz para que nós possamos fazer um bom uso da nossa mente na nossa devoção. Que essa seja uma prática na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a desenvolver a nossa fé, a disciplina espiritual, as disposições espirituais, usando a nossa mente para a glória de Deus.
Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é bondoso e o Senhor deu a nós o presente da fé. Fé para crer e crer para pensar, pensar para nos devotar e te adorar, Pai. Nos ajude a fazer o bom uso da nossa fé para a glória do teu nome, para o crescimento pessoal, relacional com o Senhor, mas também para o desenvolvimento da nossa vida, do nosso conhecimento, de tudo que o Senhor coloca à nossa disposição e também para a proclamação do teu evangelho, Pai. Fortaleça a tua igreja, nos livre de pensamentos e de dedicar a nossa mente, o nosso coração naquilo que não vem de ti. Mas pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque cada um de nós o pensamento correto e a nossa mente cativa em Cristo. Possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.